E aí, rapaz, a mídia está aí contra o Tite, hein? Depois do jogo de ontem, a mídia está revoltada com o Tite. E vocês concordam que o trabalho do Tite é ruim no Flamengo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Mas antes, peço que vocês se inscrevam no nosso canal, assista esse vídeo até o final e compartilhe com seus amigos. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Eu queria abrir o programa falando isso aqui. A gente tem que ter calma, tem que dar tempo, tem que ser justo, tem que ser coerente. Acho que no nosso trabalho aqui a gente tem que ter responsabilidade. Então, com toda a calma, com toda tranquilidade, a gente pode dizer, dia 15 de agosto, o trabalho do Tite no Flamengo é ruim. Ponto. A gente tem que dizer, é ruim. A ponto de trocar, então, agora? Não, a ponto de trocar não. Então não é ruim. Mas a ponto de alguém chegar a ele, escorar ele numa parede e dizer... Cara, você é um dos maiores salários de técnico do Brasil. Não dá pro time jogar isso que o Flamengo joga. O Flamengo hoje tomou 2 bolas na trave do Bolívar. O Bolívar hoje teve 2 chances claras de gol. Então, ele não é sólido defensivamente. Do meio pra frente, o time do Flamengo é um deserto de ideias. Por que não deu certo com o Gabigol quando o Gabigol defendeu o Pedro? Por quê? Porque é um time organizado para explorar a bola longa. Organizado para explorar pivô. O Gabigol não faz. Então ele errou. Ele errou. Não era para ter botado o Gabigol, era para ter botado o Carlinhos. Então, assim, o Flamengo pode classificar no Bolívar, pode dar de 4-0, pode ser campeão da Libertadores. Hoje, dia 15 de agosto, a avaliação do trabalho do Adenor Bach é ruim. Ih, rapaz, o Vitor Sérgio aí foi pra cima, hein? E aí, o que é que vocês acham? Vocês concordam com ele? O trabalho do Tite realmente é ruim? O trabalho do Tite não passa confiança? Vocês concordam? Né? Nos últimos jogos aí o Flamengo não tem jogado muito bem, né? Ontem venceu por 2-0, mas um gol no finalzinho, tá? Ontem o jogo foi 1-0 e sofreu 2 bolas na trave, sofreu um pouquinho de pressão, né? E as finalizações não se encaixavam. E muita gente falou mesmo que ele errou quando colocou o Gabigol e não o Carlinhos naquele momento, né? Logo após ele coloca o Carlinhos. Mas, e aí, vocês concordam com o VSR ou não? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. E agora vamos ver aqui o que o Pilhado falou sobre essa vitória do Flamengo, né? Mesmo sendo de 2-0, ele falou uma vitória magra e soltou o verbo aí pra cima do Tite. A sorte do Tite hoje é que eu não posso gritar. A sorte do Tite hoje é que eu tô no hotel aqui de madrugada, 4 da manhã, né? Aqui na Inglaterra, e eu não posso gritar. Porque eu não vou ser político, eu não vou querer agradar torcedor. A atuação do Flamengo foi uma bosta. A verdade é essa. O Flamengo enfrentou o Bolívar. Coloquem na cabeça, o Flamengo enfrentou o Bolívar. Chegou um momento do jogo que o Flamengo estava ganhando por 1-0. Parecia que o Flamengo estava gostando de ganhar de 1-0 do Bolívar no Maracanã. Sabendo que ele vai ter que decidir um confronto na altitude. Se não sai esse golzinho do Léo Pereira, eu esperava o Flamengo hoje atropelando o Bolívar, querendo fazer 2, 3, 4, para ir para altitude tranquilo, e não foi. Por muitos momentos do jogo, parecia que o Flamengo estava gostando de ganhar de 1-0, sabendo que vai decidir na altitude. E aí, pessoal, vocês concordam com o Pilhado? Vocês concordam com tudo aí? Essa perseguição em cima do Tite, tudo que estão falando aí do Tite, né? Do Adenor Bach. E também o Mauro César falou também sobre esse jogo de hoje, de ontem, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Flamengo 2-0 para o Bolívar. Flamengo leva uma vantagem para La Paz, onde, a exemplo do que aconteceu contra o Palmeiras na semana passada na Copa do Brasil, poderá perder por um gol que estará classificado. Não é a vantagem dos sonhos, não é o que o torcedor rubro-negro esperava, mas é o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje e não é pouco. Não é pouco. O jogo foi difícil, o Bolívar é uma boa equipe, saiu para o jogo de forma até corajosa muitas vezes, até de forma surpreendente, porque havia feito isso no jogo de ida, mas num cenário diferente. Já tinha praticamente assegurado a primeira colocação do grupo, estava classificado, e dessa vez não, mas ainda assim deu espaços e tal, fez um jogo até ousado em vários momentos, mas picotou, muita falta, até violento às vezes, muita cera. Um jogo de Libertadores, né? É um jogo difícil, é um jogo chato. Acho que o Flamengo não fez a melhor das partidas, mas fez até um bom jogo nas circunstâncias. O Flamengo perdeu o seu ataque, gente. Perdeu o ataque titular. O Cebolinha saiu machucado no fim de semana e hoje o Pedro no primeiro tempo. Então o Flamengo perdeu seus 2 atacantes titulares, em que pese aí mais uma boa atuação do Luiz Araújo, faz muita falta.
faz muita falta. Não tinha o Bruno Henrique como opção. Bruno Henrique foi expulso tolamente no jogo contra o Milionários. Aliás, teve gente que aplaudiu o Bruno Henrique depois daquela expulsão. E hoje vimos uma cena que eu considero uma das coisas mais patéticas, né? O Pedro sai machucado, o que é desesperador do ponto de vista técnico, em vários aspectos para o Flamengo. Perdeu o Pedro machucado, foi um negócio terrível, terrível, que impactou muito no jogo. Ele em campo seria outra história, certamente. E aí alguns torcedores deram um chilique de alegria porque entrou o Gabriel. É brincadeira, né? O cara feliz que vai entrar o Gabriel, vai sair o Pedro. Aí o Gabriel fica em campo, não acontece nada. Deixou de passar uma bola para o meio quando arrancou pela esquerda logo que entrou. Perdeu um gol em impedimento, não acrescentou nada. Não queria minutagem? Teve minutagem, ainda saiu ali bancando. O Gabriel foi uma figura nula, inútil. O Carlinhos foi mais perigoso que ele. Teve uma cabeçada numa bela bola de Ayrton Lucas que o goleiro Lamp defendeu. Uma ótima atuação do Lamp, que pesa que também o gol do Léo Pereira dava para defender. Seria uma grande defesa. Mas dava para defender, ele não conseguiu. E ali o Flamengo fez 2-0. O placar foi justo. O Flamengo merecia vencer por mais de um gol. Não é a vantagem dos sonhos, mas é uma vantagem conquistada com muita dificuldade, melhor do que no ano passado, quando o Flamengo venceu por apenas 1-0 o Olímpia. Agora tem altitude, mas se pode perder por um gol, ou seja, dá para especular, dá para fazer um jogo certo. Não é um jogo para você escalar jogadores considerando o seu aspecto técnico, tem que ter uma estratégia diferente. É um jogo talvez para 3 zagueiros, é um jogo para você colocar quem tem mais condições de adaptação, que se adapta melhor à altitude. Pois é, pessoal. E aí? Tá meio que tem uma divergência ali ou outra, né? Mas muito perseguido aí o Tite, estão repercutindo demais aí, né? Falando muito mal do Tite aí nesses últimos jogos, principalmente depois do jogo de ontem, né? O Flamengo que merecia aí o placar ideal para o Flamengo aí seria no mínimo um 3-0 para ir com esses 3 gols de vantagem para altitude, né? Sabendo da forma que o Flamengo tem jogado os últimos jogos, né? E não para por aí. Vamos dar continuidade aqui sobre os desabafos da mídia ao Tite. Vamos aqui. Como é possível ver virtude no trabalho do Tite? O Flamengo não tem jogada. O Flamengo usa e abusa dos chutões para frente. Embora tenha no seu meio campo 2 virtuosos, como o De La Cruz e a Arrascaeta, o Flamengo prefere, na maioria absoluta das vezes, sair com um chutão do Fabrício Bruno, ou do Léo Pereira, ou do Rossi. Qual o sentido disso? Sério, na boa, como é que pode um técnico ter um elenco com esses jogadores e achar a melhor maneira de jogar é com lançamentos longos, já não estou nem chamando de chutão, já estou sendo camarada, lançamentos longos dos seus zagueiros e do seu goleiro. Para um ataque que não tem grandes jogadores altos para segurar essa bola, só o Pedro. Depois que o Pedro saiu, então aí mesmo que não fazia mais sentido nenhum, porque o Gabriel não faz. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O pessoal aí sempre reclamando do Tite, falando mal aí do trabalho do Tite nos últimos tempos, né? Lembrando que o Tite é um dos treinadores mais bem pagos, né? Veio de seleção brasileira. Todos esperavam uma revolução no time do Flamengo, com tantos nomes, com tantos jogadores, né, que são sensacionais. E infelizmente tem hora que os caras não estão conseguindo jogar. Não sei se é o cansaço, se é o esquema do Tite que atrapalha, se eu não sei explicar. Mas a mídia está repercutindo demais, está, né, muito brava aí com o Tite, porque, como eu falei durante o vídeo, o placar ideal seria no mínimo 3-0 aí para o Flamengo contra o Bolívar. Mas é isso, o Flamengo vai com a vantagem de 2 gols de diferença, né, que são os 2-0, para jogar na altitude. A gente sabe que é complicado, é difícil jogar na altitude, os caras já estão acostumados com isso, né? Os times que não jogam na altitude, principalmente os brasileiros, sofrem muito conforme a isso, mas é isso. Vamos ver qual a estratégia do Tite, né? Como o Mauro falou, não adianta colocar jogadores muito bons, tem que ter uma estratégia para que esses jogadores se desempenhem muito bem dentro de campo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!